Ações repercutindo com relação à decisão judicial que aconteceu por parte do magistrado aqui em Tupã-Siretã, em que foi feito um despacho de decisão, né, atendendo o mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Claudemiro Cordeiro dos Santos contra a Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã, aqui, o presidente da Câmara Municipal, o presidente da comissão processante. Aqui na decisão o juiz cita Carlos Augusto Brum de Souza como presidente e Luiz Amor da Silva França como presidente da comissão processante, para que sejam interrompidos os trabalhos desta comissão, né? Essa decisão que foi publicada pela Justiça aqui de Tupã-Siretã através do Dr. Roberto Nazário, juiz de direito. Na data de ontem, às 15h28, ele fez a assinatura. Nós tivemos ciência dela pela manhã, que foi nos passada pelo vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos. Há pouco nós ouvimos aqui o vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos e também o seu advogado, o Bira Teixeira, que se manifestaram. E nós procuramos também, assim que tivemos ciência disso, procuramos o Luiz Amor da Silva França, o Catite, né, que é o presidente da comissão. Ele de pronto já nos respondeu que estava recebendo a informação, que estava buscando o suporte jurídico e está disposto está pronto para nos trazer algumas posições com relação a isso. Passamos então de imediato aí a conversar com o Luiz Amor da Silva França, né, o Catite, também com o Benhur Terra, que está ali junto com ele, e a assessora jurídica da Câmara, a doutora Giana, que também está junto com eles lá, para nos trazermos a posição da comissão com relação a esta decisão que foi, esse despacho de decisão que eles tomaram ciência. Luiz Amor da Silva França, Catite, bom dia, como é que está, presidente? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes do Tupã, tudo bem, Miguel? Presidente, o senhor teve ciência, tomou conhecimento dessa decisão, já tem alguma posição por parte da comissão? Como é que o senhor pode repercutir o que lá foi decidido? Bom, Miguel, nós tivemos o conhecimento através das redes sociais do vereador Claudemiro e também a vocês da imprensa, mas até o momento, né, a Câmara de Vereadores e nem a comissão foi ainda intimado pelo Poder Judiciário. Bem, já, claro, vocês têm ciência do conteúdo da decisão, já a comissão tem uma posição já tomada, vai avaliar, qual é a ação que a comissão vai fazer de posse dessa decisão? Miguel, primeiramente a gente vai aguardar essa intimação, né, interposta pelo vereador Claudemiro. Mediante isso, a comissão vai se reunir, né, e vai analisar aquilo que tem que ser feito. Bem, o relator também está junto ao seu lado, nós estamos vendo aqui na Câmara, o vereador Benhur está junto ao seu lado também. Benhur Lucídio Terra, Benhur, bom dia, como é que está, vereador? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Satisfação, mais uma vez, estar aqui e levar até a comunidade as informações do Poder Legislativo. Bem, os senhores receberam esse despacho de decisão. O presidente comentou que vão aguardar ela ser oficializada a vocês, pela própria Justiça, né? Por enquanto, o senhor gostaria de manifestar algum comentário, alguma repercussão com relação ao que o senhor tem ciência até agora? Nós não recebemos nada, como falou o presidente da comissão do Poder Judiciário, e ontem, em plenário, eu me dirigi especificamente ao vereador Claudemiro, vereador Nenê. Nós não estamos aqui fazendo uma caça às bruxas, como vem sendo feito de nível nacional pelo Supremo Tribunal Federal, nós não faremos aqui. Eu, o vereador Catite, nosso presidente, e o vereador Eduardo Almeida, nós faremos tudo dentro das 4 linhas, sem em nenhum milímetro, Miguelzinho, nós sairmos daquilo que da parte legal e judiciária. Então, faremos tudo dentro das 4 linhas. E até eu imagino que o amigo vai fazer alguma pergunta para a doutora Giana, que é a parte jurídica aqui da Câmara. E aí eu gostaria de deixar também para que ela, de forma mais técnica, possa se pronunciar, Miguel. Perfeito, muito bem. Aliás, nós estamos vendo aí ao lado, na sala lá está o presidente da comissão, o Catite, Luiz Amor da Silva França, o relator, que é o Benhur Lucídio Terra, também a doutora Giana Salcin de Almeida, que é a assessora jurídica da Câmara, e que, claro, como bem colocou o Benhur aí,
tem mais facilidade de interpretar o que está acontecendo e poder nos dar alguma colocação. Doutora Giana, a senhora já teve ciência do despacho e já conseguiu avaliá-lo e ver como a senhora interpreta esse despacho de decisão do juiz aqui do Tupã-Siretã? Bom dia, doutora Giana. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da rádio. Como foi dito aqui já pelos vereadores, Miguel, a gente ainda não teve uma ciência oficial, né, acerca do teor dessa liminar que foi concedida pelo Poder Judiciário. Nós ficamos sabendo através das mídias sociais, né, a notícia está sendo amplamente divulgada, inclusive pelo vereador Claudio Miro, né, mas oficialmente a gente ainda não teve ciência do teor dessa liminar que foi concedida, né. A gente sabe, como então dito, pelas mídias sociais. Bem, na definição, na conclusão da liminar, o juiz defere o pedido, está escrito assim, abre aspas, isto posto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do processo administrativo número 1/2025, instaurado na Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Siretã em desfavor do impetrante Claudio Miro Cordeiro dos Santos, com a sustação de todos os atos subsequentes até ulterior deliberação deste juízo. Eu questionei isso ao advogado do Claudio Miro, o que significava, ele relatou que no entender dele há possibilidade da Câmara argumentar contrário a esta decisão, defendendo a sequência do processo ou não. Esta decisão tem um prazo, doutora, para tomar? A senhora sabe de qual é o prazo e já tem alguma linha de vocês definida ou não? Não, Miguel, assim, ainda não temos nenhuma linha definida, porque, como foi dito, a gente não tem conhecimento do teor integral, nem dos termos do mandado de segurança, tampouco da decisão liminar que foi concedida, né? Mas tão logo a gente receba aqui, através do oficial de justiça, aí sim nós vamos tomar um posicionamento, né? E podemos ou concordar com o pedido, ou até mesmo apresentar defesa em defesa dos atos até então realizados aqui na Câmara de Vereadores, né? Vai depender da análise que for feita a partir do conhecimento do inteiro teor, né, do que consta dos autos, né. Como a gente ainda não teve esse conhecimento, fica difícil passar uma posição nesse momento, né. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Miguel, se é que eu posso prosseguir minha fala. Por favor. Para esclarecer algumas situações, assim, né. O que aconteceu? A Câmara recebeu essa denúncia do CIMERS, né, do Sindicato dos Médicos, e, como determina o regimento interno, ela foi colocada para leitura na primeira sessão subsequente ao protocolo, tá? Os vereadores, então, após feita a leitura, né, e eles tomarem conhecimento do teor da denúncia, o que já era fato notório perante a comunidade, porque o assunto vinha sendo amplamente debatido já, né, dias antes ali, já era de conhecimento público, né, os fatos ocorridos, mas a denúncia até então só foi apresentada para os vereadores naquela primeira sessão, né, após o protocolo. Então, como determina o regimento interno, o presidente da casa já submeteu essa denúncia ao recebimento, tá? Porque é assim que determina o regimento interno. Foi então que os vereadores, né, puderam votar pelo recebimento da denúncia. E como foi também já divulgado, a denúncia foi recebida por 5 votos, né, sendo 2 votos, um em branco e outro nulo, né? Então, foi recebida essa denúncia por 5 votos. Uma vez recebida a denúncia, já determina o regimento interno também da casa, que já seja constituída desde logo a comissão processante, mediante sorteio entre os vereadores, né, desimpedidos e garantido sempre, na medida do possível, a proporcionalidade partidária. Então, foi feito esse sorteio e foi constituída a comissão processante. A comissão processante, então, não foi ela quem recebeu a denúncia. Quem recebeu a denúncia foram os vereadores, né, os 5 que votaram pelo recebimento. O que cabe à comissão processante uma vez constituída, né? Ela tem que dar andamento aos seus trabalhos, como determina o regimento interno. E foi isso que aconteceu, né? A comissão foi constituída, dentro dos primeiros 5 dias, né, ela tinha o prazo para iniciar os trabalhos. Os trabalhos foram iniciados em uma reunião, inclusive para a qual foi convocado o vereador Claudio Miro, porque o intuito da comissão é ser o mais transparente possível e o mais técnica possível, né?
Então, o vereador está sendo intimado de todos os atos praticados pela comissão processante, e assim foi quando essa reunião que foi realizada, agora não recordo a data, mas 2 sexta-feiras atrás, né? Na oportunidade, então, foi tudo registrado em ata, o que aconteceu na comissão, nessa reunião da comissão, mas nesse momento foi oportunizada a defesa ao vereador, né? E só então, após o recebimento da defesa, é que a comissão processante avaliasse se seria o caso de dar seguimento nos trabalhos ou de arquivar essa denúncia recebida. Então, a comissão processante não teve sequer a oportunidade de avaliar a defesa do vereador para decidir pelo arquivamento ou não. Então, nós não sabemos qual é o teor da defesa dele, da defesa aqui administrativamente, né? E também não sabemos qual é o teor da defesa dele judicial, que ele levou, então, para os autos do mandado de segurança. O que a gente sempre procurou, assim, enquanto comissão processante, né? Era averiguar, de fato, né, o que aconteceu, né? E oportunizando sempre o contraditório e a ampla defesa. Na medida que o vereador apresentasse a defesa dele, e se a comissão entendesse pelo prosseguimento, seriam produzidas as provas, né? E mediante a produção de provas e tudo que viesse para esse processo, poderia haver ou não a cassação do vereador. Então, na verdade, a comissão processante ainda não tem ciência de tudo que aconteceu, né? Tampouco do que consta lá desse mandado de segurança. Ela ia justamente, o intuito era apurar, na verdade, o que aconteceu. E uma vez sendo provado, né, pelo vereador, através do conjunto probatório, que aquilo não correspondia à realidade, né, que a denúncia não correspondia à realidade, o pedido, né, a denúncia do sindicato ia ser arquivada, né, e o vereador, digamos assim, seria absolvido, né, das acusações, né. Mas, como eu disse, nós nem chegamos no andamento nessa fase da comissão processante, porque nós não tivemos apresentada ainda, porque ainda está dentro do prazo de 10 dias para o vereador apresentar a defesa, nós não tivemos ciência da defesa dele, né? Como também ainda não tivemos ciência do teor do mandado de segurança. Doutora Giana, a senhora trouxe esclarecimento completo. As questões que eu teria a fazer à senhora todas elas clareou. O prazo, eu só fiquei numa certa dúvida. O prazo para o vereador apresentar a sua defesa junto à comissão ainda não expirou e ele ainda pode fazer isso, se for o caso? O prazo regimental era de 10 dias, né, corridos. Como ele foi intimado numa sexta-feira, o prazo começou a contar no primeiro dia útil subsequente, que foi numa segunda, e ele expirará amanhã, né? O prazo legal, regimental do vereador para apresentar sua defesa administrativa termina amanhã, né? Perfeito. Ele ainda pode apresentar, né, se ele quiser. Porque, Miguel, tem que ser esclarecido que a comissão processante nem a Câmara foram oficialmente intimados dessa decisão liminar. Então, embora ela determine, pelo que eu ouvi de comentários, né? Sim. Embora ela determine a imediata suspensão dos trabalhos, a comissão ainda não foi intimada disso, né? Então, nós vamos aguardar, de fato, o recebimento dessa intimação, para também averiguar se vai ser o caso, como já foi dito antes, de apresentar uma defesa ou até mesmo de concordar com o pedido, né? Perfeito. Então, vai depender da análise do que a gente vai fazer ainda, de tudo que vier neste processo, né? Eu acho que tem que ser destacado para a comunidade que essa decisão liminar, ela foi concedida a partir de uma produção unilateral de provas, né? Nós temos ali todo o conjunto probatório que levou à decisão liminar, foi produzida tão somente pelo vereador Claudemiro, né? Nós não tivemos aí oitiva nem do médico, nem de testemunhas, nem da brigada militar, embora, pelo que eu já ouvi, é mencionado acerca de um vídeo que foi gravado, né? Mas são provas todas produzidas pelo vereador, né? Então, a gente ainda não sabe o que mais que foi relacionado ali, mas ali tem, no caso, uma versão de fatos, né?
Eu acho que o interessante, até mesmo para a comunidade, seria apurar os dois lados dos fatos, né? Para que tudo reste esclarecido, né, de forma cristalina, sem nenhuma dúvida, né? Se aquilo de fato ocorreu ou não ocorreu. Mas, claro, a partir do momento que a Câmara receber a decisão liminar, óbvio, ela vai cumprir, né? E vai apresentar os recursos que ela julgar pertinentes, né? A partir daí. Perfeito. Bem, nós estamos também tentando o contato com o CIMERS, porque seria uma das partes interessadas também, ele que fez a denúncia, né? Mas até o momento não tivemos o retorno ainda com relação a uma possível participação deles aqui ou não. Vamos aguardar e claro que a gente espera que isso seja possível o mais rápido possível para que a gente possa passar todas as informações conforme a senhora mesmo colocou aí. É importante esse aspecto, uma vez que, por enquanto, a decisão já está tomada pelo juiz e, como a senhora bem salientou, foi atendeu o pedido que foi impetrado pelo vereador Claudimiro Cordeiro dos Santos. Inclusive, no mandato de segurança, doutora, o pedido impetrado é contra o ato da presidência da Câmara, ou seja, o presidente Carlos Augusto, e do presidente da comissão, o Luiz Amor da Silva França. Haverá a necessidade das duas defesas, digamos, da presidência da Casa e da presidência da comissão, ou só uma delas pode representar a parte da Câmara de Vereadores? Não, serão duas defesas distintas, né? Porque o presidente da casa conduziu o ato até o recebimento da denúncia, né? E a formação da comissão processante. A partir daí, os demais atos foram, de fato, praticados pela comissão. Então, nós temos uma parte responsável até um determinado momento e uma outra parte responsável a partir dali, né? Então, serão, inclusive, até posso dizer, defesas distintas, né? Porque cada uma foi responsável por uma parte, né, dessa tramitação, dessa denúncia. A senhora sabe qual é o prazo que tem para, no caso de ser necessário feita uma defesa ou decidir-se por fazer uma defesa? Se não me falha a memória, são 10 dias agora para apresentar a defesa, Miguel, a partir do recebimento da intimação, né? Claro, sim, tudo a partir do recebimento. Vocês não receberam oficialmente Isso. ainda? Não foi recebida a intimação oficialmente ainda. Ah, eu acredito que isso deva se dar nos próximos dias, né? Mas a decisão acho que foi prolatada, pelo que eu ouvi recentemente, acho que foi ontem, né? Ontem. Então, a gente sabe que o Poder Judiciário ele demanda um certo tempo até emitir esses mandados de intimação, citação, enfim. Uhum. Então, eu acredito que nos próximos dias a Câmara receberá nessas intimações. O documento que nós recebemos, quem nos passou foi o vereador Claudimiro, mas tem a assinatura digital aqui da Justiça, como no dia 8, ou seja, ontem, às 15 horas e 28 minutos, que a Justiça fez essa determinação. Agora vamos aguardar. Para vocês receberem oficialmente, o oficial de Justiça é que tem que entregar pessoalmente, doutora Giana? Isto, provavelmente ele vai entregar para o presidente da casa, né? Uhum. Perfeito. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com a doutora Giana, que é a assessora jurídica aí da Câmara de Vereadores de Tupanciretã, Giana Salcin de Almeida. Doutora Giana, se a senhora quer complementar com mais algum detalhe, depois eu vou passar o microfone para o relator, o vereador Benhuri, para o presidente Luiz Amor, se mais algo queiram complementar. Mas nesse momento, se a senhora quiser complementar com algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, acho que só assim, para sintetizar, né, Miguel, eu acho importante a gente, então, pontuar que a denúncia foi recebida, né, para averiguação de fatos que já eram de conhecimento público, né, para justamente se esclarecer o que de fato aconteceu ou não, e a comissão processante só deu sequência nos trabalhos, né, a partir do recebimento da denúncia e da formação dessa comissão, né. Então, nós recém iniciamos o processo internamente aqui na Câmara, né, como eu disse, nem a defesa do vereador foi apresentada ainda, e só a partir daí é que seria tomada alguma decisão pela comissão, que poderia ser, inclusive, pelo arquivamento da denúncia, né. Então, se tivesse sido aguardado o andamento, né? A gente não sabe, não poderia afirmar, mas daqui a pouco o caminho seria pelo arquivamento da denúncia, né? Então, a comissão processante não teve nenhuma oportunidade de chegar nessa etapa de tomar essa decisão, né? Mas agora, claro, recebendo essa liminar, provavelmente serão suspensos os trabalhos, e se a comissão processante entender
que é o caso de acolher o pedido, vai acolher. Se não for o caso, vai apresentar a defesa, né? Mas isso a gente só vai poder afirmar a partir do momento que essa intimação oficial, então, ocorrer. Perfeito. Relator Benhur Terra, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Eu imagino, Miguelzinho, que assim que a Câmara de Vereadores, através do presidente e a assessoria jurídica, receber essa intimação, né, a imprensa, de forma oficial, será notificado, né, que está realmente na Câmara de Vereadores a intimação. Então, é dessa maneira que precisa ser, eu imagino, Miguelzinho, as coisas. Clara, transparente, cristalina. E me causa estranheza a causa, né, a Câmara de Vereadores não ter recebido ainda, e praticamente toda a cidade e região já sabe, inclusive, do teor, né, fazendo uma espetacularização de tal fato que nem a própria comissão sabe ainda e nem recebeu do órgão judicial essa intimação. Então, é uma espetacularização descabida, desproporcional e eu diria mais, desnecessária. Como eu disse, nós não estamos aqui para fazer a caça às bruxas, como vem sendo feito o Supremo Tribunal Federal do presidente Bolsonaro. Nós não iremos fazer, e até porque nós temos o respeito e dignidade pela pessoa humana e também pelo lado profissional, deixando a ideologia partidária para segundo plano. O que mais nos interessa aqui é fazer as coisas de forma real, transparente e tecnicamente, para que não tenha nenhuma brecha, para que depois a justiça venha a corrigir algum erro. E, mais uma vez, Miguel, é uma espetacularização desnecessária e descabível. Não precisava de tudo isso. Miguel, bem, obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço, Miguel. Tá? A todos os seus ouvintes e telespectadores, por que não, né, Miguel? E até a próxima oportunidade. Relator Benhur Lucídio Terra. Presidente Luiz Valmor da Silva França Catite, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Miguel, agradecer a você, né, da imprensa, que nos dá a oportunidade de trazer realmente os fatos como eles são. Eu acho que a doutora Giana fez de uma forma com muita propriedade um relatório técnico de todo o processo. Cabe a nós agora, como a doutora falou e o relator falou, né, aguardarmos aí essa intimação para a gente averiguar bem o teor, né, desse processo e, com certeza, com muita transparência, seriedade e responsabilidade, fazemos relatório aí de tudo isso. Perfeito. Obrigado, Benhur Terra, Luiz Valmor da Silva França, a doutora Giana Almeida, que aceitaram o nosso convite aqui falar. O Benhur é o relator, o Catite é o presidente, a doutora Giana é a assessora jurídica e nos trouxeram as informações, ainda que não tenham recebido oficialmente, aceitarem repercutir esse fato, essa informação da decisão que foi proferida pelo magistrado de Tupã-Ciretã, pelo juiz Roberto Nazaro, né, deferido no dia de ontem, e que determinou a suspensão imediata do processo administrativo e no final coloca até ulterior deliberação desse juiz, ou seja, até uma outra posição que possa ser tomada caso haja alguma manifestação por parte tanto da Câmara quanto da Comissão no sentido de que seja alterada essa decisão. 11h11, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que se estendeu um pouco mais hoje em virtude desse tema que